Fala galera, tudo bem? Professor Paulo na área. Olha só, vamos falar hoje um pouquinho a respeito de regionalização do mundo. A gente vai ter essa aula que é para as terceiras séries do ensino médio, ok? Então, vamos lá para a aula, vamos entender um pouquinho do que esse termo quer dizer e entender um pouquinho de como que acontece essa regionalização, ok? Então, assim, primeiro vamos falar das habilidades. A habilidade que vocês estão desenvolvendo aqui é de comparar a diferença dos critérios de regionalização mundial, considerando as intencionalidades que sejam sociais, políticas, econômicas, que envolvem tudo isso, ok? E aí a unidade temática, regionalização do espaço mundial. Mas vamos entender então o que significa, né, regionalizar. Galera, regionalizar significa dividir, e essa divisão, ela tem uma intenção, ela tem um objetivo. Essa divisão, então, desse espaço geográfico, e aqui a gente falando do mundo, né? Ele busca ter a condição de poder fazer com que aquelas áreas divididas elas possam ser melhor estudadas, ser melhor entendidas. Entendidos os fenômenos que ocorrem lá, sejam esses fenômenos naturais ou não, fenômenos sociais também, eles são estudados e existem divisões que acabam estudando esses fenômenos, ou para que a gente possa entender também características que sejam ligadas a meios físicos, políticos, sociais, econômicos, dentre outros. A gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui, tá? Mas olha só, quando a gente fala de regionalização mundial, a gente está falando que existe uma divisão já no mundo que a gente acaba conhecendo e que acaba sendo aceita, inclusive, por nós. Uma dessas divisões é a divisão do mundo pelos continentes. Os continentes, eles são grandes espaços territoriais que abordam aí, né, e englobam vários países. Para cada continente existem características, né? E essas características elas também podem ter subdivisões de acordo conforme, né, qual seja aí a necessidade de estudo e de entendimento dessas áreas. Mas não só a questão das divisões, no caso aqui pelos continentes. A gente também pode dividir áreas como biomas, podemos dividir os climas, entendendo que existem climas que são característicos de determinadas regiões, de determinadas áreas, por exemplo, ok? Bacias hidrográficas. Quando a gente fala de bacia hidrográfica, a gente consegue aqui entender que duas dessas grandezas estão, inclusive, situadas aqui. Vou dar o exemplo do Brasil, onde nós falamos da bacia hidrográfica, por exemplo, do Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, e o bioma floresta amazônica também, em sua maior parte, está localizada aqui no Brasil. Então, veja, a gente tem algumas divisões que elas não respeitam necessariamente as divisões políticas territoriais. Pensando na Amazônia ainda, a Amazônia ela também acaba não só se limitando ao estado do Amazonas, existem também outros estados que englobam o bioma, a bacia hidrográfica também, e é lógico que o bioma ele também se estende por outros países aí que fazem fronteira com o Brasil, para a gente poder entender que existem divisões e funções para cada uma dessas divisões que a gente está falando. Todas essas regionalizações que nós estamos comentando são exemplos de formas e maneiras que a gente pode delimitar o espaço por meio de características que são elegidas, ou seja, são escolhidas as características para que as divisões elas venham ocorrer. Nesse caso, pensando no que é regionalização do mundo, a gente pode dizer que a intenção ou o que criar áreas que possam, então, trazer características semelhantes dentro até do próprio planeta. E olha só, quando a gente fala de criar áreas, dessa regionalização por áreas, inclusive, a gente pode entender que existe uma criação considerando
características específicas, características que ocorrem em determinados locais, como, por exemplo, a localização espacial, o clima, o relevo, vegetação, dentre os aspectos que a gente considera também como sociais, políticos e econômicos. Aí a gente está envolvendo vários e vários aspectos para que a gente possa também entender melhor que essa divisão ela estuda determinadas situações e determinados fenômenos, ok? Ainda considerando, então, a condição do que é regionalização do mundo, a gente pode dizer que é possível a gente fazer uma análise, uma comparação, uma observação e determinações de todas as propriedades daquela região, todas as condições e características que envolvem tanto aqueles fenômenos que são naturais, como também possíveis fenômenos sociais, se lá ocorrerem, como também a fauna, a flora, o clima, entre outros aspectos. Pessoal, a gente tem também, falando um pouquinho agora da parte mais política no que diz respeito à geografia, a gente tem aí, a partir de 1960, que é o período em que nós estamos aí da Guerra Fria, né? Guerra Fria que se inicia em 1945 com o final, né? O fim da Segunda Guerra Mundial e vai até o fim dos anos aí das décadas de 1980, né? Com a queda do Muro de Berlim. Nesse sentido, a gente tem uma divisão espacial que foi bastante característica da Guerra Fria, que dividiu o mundo em 3 partes distintas: primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Sendo que o primeiro mundo eram considerados, então, os países capitalistas, que eram desenvolvidos e ricos. No segundo mundo, nós tínhamos os países que eram socialistas. E no terceiro mundo, a gente tinha capitalistas que eram subdesenvolvidos. Os países, então, subdesenvolvidos ou considerados também como pobres, eram ali países que faziam parte dessa divisão considerada como sendo do terceiro mundo, ok? E aí a gente tem, é lógico que durante esse período de países aí do primeiro, segundo e terceiro mundos, né, a Guerra Fria, aonde com a queda do Muro de Berlim acaba-se essa polarização mundial, essa divisão que fazia com que capitalistas e socialistas dentro dessa guerra tentassem ou buscassem eleger quais seriam os seus aliados. E a gente começa a ter, então, uma nova ordem mundial, onde nós temos características que estariam muito mais voltadas ao desenvolvimento ou ao subdesenvolvimento dos países no mundo. Como que isso acaba sendo visto, como que isso acaba sendo medido e entendido? Através de vários aspectos, de várias situações, vários estudos, várias divisões e subdivisões. Porém, 2 delas vale a pena a gente destacar aqui. No caso, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Pessoal, para falar sobre essas 2 características, eu fiz um podcast que vocês encontram ali também no nosso blog, ok? No nosso blog você vai encontrar podcasts que falam sobre o IDH, sobre o PIB, sobre PNB, junto com o PIB, inclusive, para a gente poder diferenciar um índice do outro, e algumas outras informações que são importantes para vocês entenderem um pouquinho a respeito dessa realidade que a gente colocou aqui, tá? Além disso, então, quando a gente fala de critérios de regionalização, não só a questão de países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, mas a geografia, ela também entende que existem outras características que acabam fazendo parte dessas divisões ou subdivisões do mundo e que acabam aí influenciando determinadas análises ou então auxiliando, melhor dizendo, nas análises que serão feitas aí para cada uma das
divisões que forem adotadas. Pois então, a gente pode dizer que existem critérios físicos que são característicos de clima, relevo, vegetação e hidrografia para poder melhor entender essa condição também de biomas, por exemplo, questões que estejam ligadas à fauna, à flora, características mais naturais de um determinado local, uma região. A gente tem também os critérios socioeconômicos, e os critérios socioeconômicos, eles são também divididos em várias outras condições para que se possa estabelecer um melhor entendimento e estudo, né, que evidenciam certos locais, como, por exemplo, o idioma, a distribuição de riqueza daquela região, daquele local, daquele país, a concentração de renda, que é diferente da distribuição, né? A distribuição ela pode ser mais esparsa ou menos esparsa. A concentração de renda está justamente aonde se teriam ali locais que têm o maior volume de circulação daquilo que seria não só a renda de pessoas que teriam o maior poder aquisitivo, mas também aonde se tem o maior volume de negociações, de comércio, de impostos, etc. A industrialização, ou seja, né, a gente tem também a característica de países que são industrializados e regiões industrializadas desses países, geralmente onde essas regiões elas contam com mais indústrias, contam também com uma concentração de renda um pouquinho melhor, um pouquinho maior, dadas as características de logística e também de comércio para importação e exportação de determinados produtos. Áreas de maior ou menor desenvolvimento, o que acaba englobando também um pouquinho dessas informações anteriores que eu disse, onde o desenvolvimento ele está alicerçado e está embasado naquilo que é o IDH, o desenvolvimento que vai dar qualidade de vida para as pessoas, que vai fazer com que a gente possa perceber uma certa infraestrutura em certos locais e que dão um maior conforto, uma maior comodidade, uma maior possibilidade de pessoas terem ali um desenvolvimento melhor e características que sejam ali próprias desse desenvolvimento. A questão da violência, aonde se tem o maior índice de desemprego, por exemplo, é uma tendência de que haja mais violência, aonde se tem mais pessoas, os índices de violência também acabam sendo maiores e assim por diante. A geração de emprego que tem a ver com violência, dentre outros aspectos desse próprio slide, quando a gente fala de industrialização, de riqueza e etc. Ok? Também são critérios que podemos considerar como aí de divisores, né, de regionalização, os critérios religiosos, os tipos de religiões que existem em determinados locais e o quanto que isso influencia em questões culturais, por exemplo, né, até para turismo em determinados locais. Então, a gente tem critérios religiosos que adotam e abordam algumas religiões em específicas, dependendo do local em que a gente esteja avaliando. Gostaria de destacar a informação de que nesse slide, é lógico, não estão todas as religiões, né? Mas algumas apenas daquelas para que a gente possa ter uma noção de como isso se divide. Aqui a gente tem católicos, muçulmanos, judeus, protestantes, dentre outras denominações religiosas, como Umbanda, né? Como também budismo, dentre outras denominações religiosas que também são bastante expressivas e importantes também serem consideradas, ok? E critérios também que são considerados políticos, né? Veja, esses critérios políticos de ideologia, ou seja, quando a gente falou, por exemplo, da questão da Guerra Fria e da polarização do mundo entre socialistas e capitalistas,
é um critério que se tem que é adotado de uma forma política, inclusive geopolítica, né? E aí, com a queda do Muro de Berlim, a gente teve, então, aquela outra situação onde nós já vimos falando de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas que são critérios também considerados como políticos, ok? E essas questões políticas, elas abordam tantas outras situações que também nós já vimos aqui em slides anteriores. As questões políticas, elas envolvem principalmente as relações humanas, as características socioeconômicas de uma determinada região, a industrialização, sem dúvida, dentre outras condições que também acabam sendo consideradas ali de acordo com a população da região, ok? E é lógico que a gente tem também o critério geográfico. Na questão do critério geográfico, a gente considera a localização, né, ou algum aspecto da geografia de um determinado lugar. As divisões de continentes, por exemplo, são características muito próprias dessa divisão geográfica, dentre outras situações também que a gente pode considerar. Ok? Pessoal, a gente agradece muito aqui, eu quero agradecer demais a atenção de vocês por enquanto. Nós teremos outras aulas que vão ainda fazer, complementar informações que nós estamos colocando aqui. Vai lá no nosso blog, acessa, direto ao ponto, vai ser bom para você, vai ser importante. A gente se vê numa próxima. Obrigado por enquanto. Até mais. Tchau, tchau.